Bom, vamos para o 10, não é isso? É. Antes disso, eu queria fazer duas anotações. No 8, no 7, ele usa a palavra relato. Ele faz assim: a identificação do psicanalista com o Capitão Cruel, quer dizer, aquele esquema da transferência em que o Freud é o Capitão Cruel, que fez esse relato entrar vigorosamente na memória do sujeito. Relato é trazer para perto o que está longe. Relato. Trazer outra vez. É o mito, a palavra mito. Mito é isso. Mito é também puxar o fio da teia da aranha. Então, voltando para ele, a identificação do psicanalista com o Capitão Cruel, o SQ da transferência, que fez esse relato entrar vigorosamente na memória do sujeito. Ele só pôde entrar em análise e trazer o mito dele, do sujeito, o mito do sujeito, vir à tona desse sujeito, homem dos ratos, por causa da transferência. Ele estava em transferência, no calor da transferência. Outra questão é no último, que a gente acabou de ver, no 9, os florins. Ele é um neurótico obsessivo, então o pagamento é meio sofrido, tá? É bom vocês lerem um caso, é interessante. Agora sim, vamos para o 10. Vemos, pois, que Freud, longe de desconhecer a resistência, como a IPA estava insinuando, serve-se dela, resistência, como uma disposição propícia ao acionamento das ressonâncias da fala. A gente viu isso no tomo 1 desse texto, Função e Campo da Fala da Linguagem Psicanálise, que é quando ele trabalha com a fala vazia e a fala plena. Ele faz em todas as ressonâncias da fala. E se conforma, na medida do possível, com a definição inicial que forneceu da resistência, servindo-se dela para implicar o sujeito em sua mensagem, no seu relato desse seu mito de sujeito, o mito dele próprio. Então ele foi usando a resistência com o conhecimento que ele tinha de resistência desde o começo, a noção dessa empurra com a barriga, para o cara fazer o relato, que era o que precisava, trazer à tona o mito dele próprio. Do mesmo modo, muda bruscamente, porque o Freud muda, de assunto tão logo percebe que, ao ser tratada como indulgência, a resistência gira no sentido de manter o diálogo no nível de uma conversa em que, a partir de então, o sujeito perpetuaria sua sedução e sua esquiva. Isso já está no segundo tomo, a gente já viu essa questão de sedução, de esquiva, ou seja, ele usa a resistência para o cara contar o mito dele sujeito, né? Para ele fazer o relato. A hora que ele percebe que já está se transformando em conversa de botequim, né? E aí eles já estão batendo papo, ele aí vira o jogo, o Freud. E aí que o Lacan mostra. O Freud estava bastante atento. Mas aprendemos que a análise consiste em jogar com os múltiplos alcances da divisão que a fala constitui nos registros da linguagem. Daí decorre a sobredeterminação que só tem sentido nessa ordem. Isso lá no primeiro tomo, quando a gente trabalha em fala vazia e fala plena, a gente vê esses múltiplos alcances da divisão da fala. É numa ordem que ele está falando do sonho. Ele vai falando tanto da forma como uma fala é feita, as maneiras como uma fala pode ser feita, como também nas coisas que são feitas através da metáfora, metonímia e tal. Essas são produtoras de sentido, enquanto, por exemplo, elipse não é. É uma maneira de fazer o relato.
Isso aí está visto numa hora em que ele passa pela questão do sonho. Também neste texto, Função e Campo da Palavra, na primeira parte, onde vai, fala vazia e fala plena. Depois. E captamos ao mesmo tempo a mola do sucesso de Freud. Porque para que a mensagem do analista responda à interrogação profunda do sujeito, é preciso de fato que o sujeito a escute com uma resposta que lhe é particular. Quer dizer, para que toque nele, é preciso que você use um artifício que justamente vai tocar naquele cara para poder continuar desenrolando a batata frita. E o privilégio que tinham os pacientes de Freud de receber as boas novas da boca daquele que era seu arauto satisfazia neles essa exigência. Porque o Freud, ele meio que explicava a coisa, ele é diferente do Lacan. Lacan não explica coisa nenhuma. Em compensação, o Lacan usa os seminários dele para... Isso aí é dito pelos próprios analisantes que contam, por exemplo, Jean Guy. Jean Guy, quando conta Saint-Cry de Lille, Saint-Cry de Lille fala que nos seminários o Lacan dava o recado para cada um. Então, Freud não, Freud dava diretamente dentro da sessão. O Lacan ia usar como exemplo o caso do Zequinha no seminário. Como eu aqui, às vezes, estou falando de certas pessoas que, na verdade, elas estão recebendo o recado, né? Elas são pessoas que se tratam, elas estão tendo a oportunidade de entender o que está acontecendo com elas. Elas estão assistindo o que eu estou dizendo. Eu não preciso dar o nome. Olha, o fulano, é com você que eu estou falando. Ele entende perfeitamente o que é com ele, né? O Freud falava direto. Eu, na verdade, pessoalmente, uso um Médici Calabresa, Médici Mussarela. Primeiro porque eu não tenho um seminário para fazer como o Lacan fazia, né? Por acaso eu estou tendo esse trabalho que está me dando essa chance de fazer isso. Eu não trato de analistas, trato de pessoas comuns, de um modo geral. Não sou analista de analista. Eu fui até na época do IBRAPSE, mas depois, na época do campo freudiano, não. E, por acaso, sei lá, enfim, no IBRAPSE tinha cliente que era analista. Agora, e tinha aluno. Então era fácil dar o recado dentro da sala de aula. No campo freudiano isso era impossível. Eu falava para os meus colegas, mas nenhum deles era meu analisante. Depois eu fechei, fiz uma clínica fechada, então o que me cabia era fazer esse gancho para que o paciente possa ter esse alcance, essa mensagem para a interrogação dele, profunda. O jeito é fazer dentro da clínica mesmo, mas desse jeito que eu já falei para vocês. Mais ou menos você fala um negócio assim, mas não é para falar, olha, vai no show do Zequinha, lembra que eu dei esse exemplo? Muito bem. Agora vamos para o último parágrafo. Note-se de passagem que aqui, nesse caso, o sujeito tiver uma prévia dessas boas novas ditas pela própria boca de Freud, né? Daquele que era seu arauto e que satisfazia a exigência, né? Para ele, do que ele estava precisando ouvir. Note-se de passagem que aqui o sujeito, o homem dos ratos, tivera uma prévia dessas boas novas, ao entreabrir a psicopatologia da vida cotidiana, obra, então, no frescor de sua publicação. O Homem dos Ratos tinha lido Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um texto que o próprio Lacan diz que é fundamental que a gente leia. A interpretação dos sonhos,
o xiste, suas relações com o inconsciente e a psicopatologia da vida cotidiana. Lacan diz isso numa conferência dele. E a gente tem que ler isso. A psicopatologia da vida cotidiana é extremamente importante. Então, e ele tinha lido isso quando ele foi se tratar com Freud. Então, ele, além dele ter lido, ele ainda tinha o privilégio de ser informado sobre as coisinhas que ele estava aprontando com ele, né? Com ele mesmo, né? O que o sujeito do inconsciente dele estava aprontando pelo próprio Freud. Lacan fazia isso nos seminários, e aí a gente tem que fazer de alguma maneira, a gente tem que soltar. O importante é que o sujeito falante se liberte do seu sintoma, tá? Bom, passamos pelo 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Vamos entrar na próxima no 14. Ficamos aqui.